Esses dois homens desapareceram nas montanhas de Silver Plum com 1 ano de diferença. Só que um deles está desaparecido até hoje. E o homem que ainda tá desaparecido era simplesmente obcecado pelo primeiro homem que desapareceu. Tanto que ele estava escrevendo um livro sobre esse primeiro caso. E antes de terminar o livro, ele desapareceu da mesma maneira. Esse daqui é o Thomas J. Young. Ele morava em uma das menores cidades que eu já ouvi falar na minha vida. É uma cidade que fica no Colorado, nos Estados Unidos, e ela se chama Silver Plum. Hoje em dia a cidade tem por volta de 200 pessoas morando nela apenas. E na época não tinha nem 200 pessoas. O Tom tinha uma livraria na cidade e ele morava só com o cachorro dele, que ele gostava muito desse cachorro. Era 7 de setembro de 1987. Aquele era o dia em que o Tom iria sair para uma viagem na Europa com o seu cachorro. Os amigos dele, as pessoas ali da cidade todas sabiam disso, porque, como eu falei, era uma cidade muito pequena. A viagem era para ser só de alguns dias, mas depois de 3 semanas as pessoas começaram a estranhar aquilo. Então o Tom é dado como desaparecido e todo mundo começa a achar que alguma coisa aconteceu com ele. Porém, o Tom era um homem formado de 47 anos. Então ele realmente poderia ter simplesmente decidido ficar por lá e se mudado. Apesar de ser um pouco estranho ele ter largado tudo pra trás, não ter avisado ninguém, as pessoas deixaram por isso mesmo e pararam de procurar por ele. Como não encontraram nada, também não tinha muito o que fazer. 9 meses depois do desaparecimento do Tom, um homem novo chega na cidade. O nome dele era Keith Hayward e ele foi pra Silver Plum pra poder visitar um amigo de infância. Ele trabalhava em um jornal lá em Chicago, que é completamente diferente de Silver Plum. Ele acabou se apaixonando pela cidade e mesmo tendo esposa e filhos, ele decide se mudar pra Silver Plum por um tempo. Ele falou com a família dele que não ficou muito feliz com a notícia, né, mas enfim. Então ele disse pra esposa que se ele gostasse da cidade, eles poderiam se mudar todos pra lá também. Um dos medos que o Hayward tinha era de altura. E Silver Plum era uma cidade linda, rodeada de montanhas. Então ele planejava começar a fazer caminhada, superar esse medo de altura e também entrar em forma. Além disso, outro sonho que ele tinha pra antes de ele completar 50 anos era escrever um livro. O Hayward pediu férias de 3 meses pro jornal que ele trabalhava e foi morar em Silver Plum. O Hayward também gostava muito de tirar fotos e ele pensou em vender algumas dessas fotografias que ele tirava. Então ele decidiu alugar um local pra ele poder abrir uma loja de antiguidades lá em Silver Plum. Lá ele também venderia essas fotografias dele. Acontece que o local onde ele alugou pra essa loja dele de antiguidades era exatamente o local onde era a livraria do Tom. Só que ele não conhecia a história do Tom até então. Acontece que depois que ele descobriu sobre o Tom, ele ficou obcecado. Ele queria muito saber o que tinha acontecido, ele ficou muito obcecado pela história, era uma história muito interessante. O Hayward começou a conversar com todas as pessoas da cidade, qualquer pessoa que tivesse alguma informação sobre o Tom, e aí ele decidiu basear o livro dele na história do Tom com a história dele. Assim ele criou um personagem que era a mistura das duas personalidades, entre a personalidade dele e a do Tom. Passou-se um tempo e o Hayward começou a se decepcionar um pouco com a vida lá em Silver Plum. A lojinha dele não estava indo muito bem e ele começou a ter um bloqueio criativo. A filha dele, que conversava muito com ele, dizia que às vezes ele não conseguia distinguir a realidade do que era ficção. E às vezes ele queria viver o que ele estava escrevendo. Então ele não estava tão bem assim, ele começou a misturar um pouco as coisas. No dia 31 de julho de 1988, algo inesperado acontece. Alguns caçadores locais encontraram 2 esqueletos apoiados em uma árvore a mais ou menos 1 hora a pé de Silver Plum. Os esqueletos eram de Thomas Young e seu cachorro Gus. Tanto Thomas quanto Gus morreram com um tiro na cabeça. Depois disso, descobriram que só 4 dias antes do Thomas ir viajar, ele comprou uma arma. E essa arma foi encontrada junto com uma mochila ali, próximo aos corpos. Depois disso, o caso foi encerrado, dado como suicídio. Então o Thomas teria tirado a própria vida e a do seu cachorro Gus. Era o que mais fazia sentido, mas as pessoas próximas ao Gus não conseguiam entender aquilo. Ele amava aquele cachorro, e ele próprio, então ele nunca teria feito aquilo. Uma coisa estranha é que a polícia simplesmente deduziu que foi suicídio, mas nunca fizeram testes nas balas. Então nunca souberam se eram as mesmas balas, tipo, da arma do Tom. Passou exatamente 1 semana que o Thomas e o Gus foram encontrados. Quando o Thomas decidiu fechar a loja mais cedo naquele dia, eram 4 da tarde. E ele foi pro café do amigo de infância dele falar que ele ia fazer uma trilha. Ele iria fazer uma caminhada nas montanhas, e era uma caminhada que durava mais ou menos 6 horas. Ele já tinha tentado fazer aquele percurso uma vez, o amigo dele até achou estranho ele ir tão tarde pra fazer o percurso, porque ele já tinha tentado e nem conseguiu, imagina à noite. O Hayward, inclusive, disse pro amigo dele que se ele não aparecesse no horário que era pra ele aparecer, era pra chamar a polícia. Depois disso, o Hayward desapareceu. A última vez que ele foi visto foi às 5 horas da tarde no pé da montanha. A pessoa que viu ele disse que ele tava sem muitos equipamentos e ele também não parecia muito experiente. O que ele realmente não era muito experiente, inclusive as pessoas pensaram que ele tava brincando quando ele disse que ia escalar, que ia fazer tudo aquilo. Porque era um trajeto muito difícil e ainda por cima pra ir no meio da tarde não fazia nenhum sentido. Grandes buscas foram feitas, todo mundo da cidade queria ajudar, mas ainda assim não encontraram nada. As buscas pelo Keith Hayward só pararam quando 2 pessoas sofreram um acidente caindo de um helicóptero. Elas estavam entre a equipe que estava buscando pelo Keith lá nas montanhas. Infelizmente, uma dessas pessoas que sofreu o acidente acabou morrendo. Então era muito perigoso continuar procurando por ele. Como não encontraram nada, pararam de procurar. Até hoje não encontraram nada sobre Keith Hayward.
Henry. Mas tem várias teorias e, tipo, muitas delas fazem sentido e eu não sei o que acreditar. Uma delas, que é uma que faz muito sentido mesmo, é que ele fez aquilo justamente por causa do livro. Quem sabe ele tenha se perdido um pouco no que era realidade, ficção, quem sabe ele quisesse viver a história que ele estava escrevendo mesmo. Ou ele queria fazer algo justamente pra chamar atenção pro livro, pra ter uma história pra contar pro livro, porque ele também tava com um bloqueio criativo. Encontraram o livro que ele tava escrevendo e a última frase que ele tinha escrito era basicamente dizendo: ele calçou suas botas, colocou a sua camisa e agora ele entendia tudo, ele entendia o que ele precisava fazer. Então ele abriu a porta e saiu em direção às montanhas do Colorado, que foi basicamente o que o Kit Harington fez. Algumas pessoas acreditam que ele tava escondido pra depois aparecer do nada, justamente pra poder chamar atenção pro livro dele. Mas ele acabou desistindo de tudo isso quando uma pessoa morreu pra buscar ele, pra procurar por ele. Então ele se sentiu muito culpado, se sentiu muito envergonhado de ter feito aquilo e nunca mais apareceu. Ou que foi realmente alguém que deu um fim nele e também no Tom. O que vocês acham que aconteceu?